Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 16 de julho de 2018. O Revista da Tarde já começou. Muito boa tarde, Cecília Setúbal. Boa tarde, Antônio Figueiredo. Boa tarde, ouvintes e internautas e aos convidados presentes. Muito boa tarde, professor Manuel Faria. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Cecília, Bira, aos ouvintes. É um prazer estar aqui e sempre é um prazer. E hoje é um prazer mais especial ainda porque eu estou do lado do meu amigo e colega, o historiador Ubirajara Bragança. O Bira é o professor Ubirajara Bragança. É ele. Boa é o Bira. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Cecília. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes. Prazer enorme. Recebi o convite com muita alegria e estou aqui à disposição para esclarecer o conteúdo do novo livro. Muito legal. E o futuro professor Pedro, né? É verdade. Hoje temos uma visita especial aqui. Eu convidei também o ex-aluno, né, com muito orgulho, né, e atual aluno da filosofia da PUC. E aí, caminhando aí nos bons caminhos da academia. Pedrinho para os íntimos. Mas Pedrinho. Pedro Augusto. Pedro Augusto. Professor Pedro Pedro Augusto. Muitos acontecimentos históricos no Brasil e ainda hoje nos são desconhecidos. A história do sítio Caldeirão e do beato José Lourenço é uma dessas. Em livro recém-lançado, denominado Revestindo o Caldeirão do beato José Lourenço, procurando evidências por trás das aparências, o historiador e teólogo Ubirajara Bragança procura jogar luzes nessa história ocorrida no sertão do Ceará, onde uma comunidade buscava viver uma vida mais igualitária e solidária, baseado nas suas crenças religiosas e sob a liderança do beato José Lourenço. As relações de poder eram desfavoráveis, para esta comunidade, que assim foi massacrada em 1936 pelas forças governamentais sob a acusação de serem comunistas perigosos. Padre Cícero, religiosidade popular, conflitos, memória e identidade são debatidos agora no programa Revista da Tarde com o historiador Ubirajara Bragança. Vou passar aqui a bola para o nosso amigo, o professor Manuel Faria. Por gentileza, Manuel. Bira, seu livro, ele fala sobre uma questão da história do Brasil que poucas pessoas conhecem, né? Realmente, isso que o texto está dizendo, né? Tem coisas, tem fatos, acontecimentos da nossa história que nós não conhecemos, desconhecemos completamente ou sabemos pouco. Eu acho que o seu livro vem resolver questões, né, sobre memória, identidade de um povo, né, religiosidade, né. Agora, de forma geral, né, como que você explica o livro? O que você quer passar com esse seu livro? Bom, o relato do Caldeirão, eu tomei conhecimento, na verdade, do Caldeirão quando eu ainda estudava ciências da religião. E trabalhando agora em História, eu resolvi me aprofundar no tema, porque é um acontecimento marcante na história do Brasil, mas pouco conhecido. Fala-se muito de Canudos, de Contestados, mas do Caldeirão não. E acredita-se, né, pelo testemunho dos remanescentes, que cerca de 1.000 pessoas perderam a vida na ocasião, em 1937, quando foi autorizado, né, um ataque aéreo e por terra contra a comunidade do Caldeirão, que se refugiava na mata, na Serra do Araripe, porque as atividades no sítio foram interrompidas em 1936 e, sem ter para onde ir, eles foram para a Serra do Araripe e ali foram massacrados. Então eu procurei trabalhar com documentação da época, com testemunho de remanescente, filho de remanescente, cruzamento de fontes,
para tentar entender de forma mais clara esse acontecimento e por que o ocultamento, né? Por que pouco se fala do caldeirão da Santa Cruz do Deserto? Bira, antes de a gente falar do caldeirão, né, vamos falar um pouquinho do que era essa região e qual era a experiência anterior, né, que existia naquela região, né? Como que se deu o início desse processo, dessa comunidade? Bom, o Beato José Lourenço, ele é filho de escravos aforreados. Ele teve uma criação muito rígida e testemunhos de remanescentes, pessoas que conversavam com ele, dizem o seguinte: ele chegou em casa certo dia e o irmão disse a ele que o pai ia dar uma surra nele porque ele tinha ido para a casa do vizinho e o pai, né, não gostava. E ele então decidiu não ir para casa naquele dia e ele partiu em busca de trabalho, ainda era uma criança. E, enfim, ninguém teve mais notícia do José Lourenço e ele começou a trabalhar em fazendas, né? Diz que ele chegou a trabalhar até como amansador de jumentos. E já com cerca de 20 anos ele volta procurando os pais e não encontra. Então ele pergunta à vizinhança o paradeiro dos pais e ele recebe a informação de que os pais teriam ido para Juazeiro por conta do acontecimento do milagre da hóstia. Explica o que é. O milagre da hóstia, o padre Cícero, famoso padre Cícero, coloca a hóstia na boca de uma beata chamada Maria de Araújo e a hóstia vira sangue. E então o acontecimento, né, começa, as pessoas tomando conhecimento disso começam a migrar para o Juazeiro. A investigação, a igreja se manifesta para investigar o caso e os romeiros começam a vir atrás, né, para ver de perto o que realmente tinha acontecido aquele milagre, né? Ou seja, Deus estava se manifestando também àquele povo sofrido. E José Lourenço, que ainda não era religioso, ele vem com os romeiros para o Juazeiro, mas em busca dos pais, né? E chegando em Juazeiro, ele vai encontrar os pais, né? Ele conhece o padre Cícero e os pais, juntamente com ele, vão arrendar um terreno num sítio chamado Baixa Danta. E ele lida muito bem com a terra, né? É perito nisso, tem uma técnica muito especial. E ele começa a plantar, a criar gados, enfim, o sítio começa a florescer e todas aquelas pessoas necessitadas que vão até o Juazeiro em busca do padre Cícero, o padre Cícero encaminha para o Baixa Danta. E o José Lourenço, ele vive nesse sítio Baixa Danta por cerca de 30 anos. E eles trocam, né, por aquilo que o sítio não produz, como remédio, enfim. Mas muitas pessoas, acredito cerca de 1000 pessoas nessa primeira experiência, eles vão viver nesse sítio Baixa Danta até o ano de 1926. Agora, Bira, uma coisa que me chamou a atenção na sua pesquisa é que você trabalha com a ideia de que essa era uma comunidade que buscava um sentido igualitário, né? Esse sentido igualitário, ele parte de questões dos primeiros cristãos, né, ou mais algo mais político. Como que você pensa isso? Essa é uma questão interessante, Manuel, porque o Beato José Lourenço, ele era analfabeto. Então, sempre se diz que o que ele praticava ali se assemelha muito com o cristianismo primitivo, com as primeiras comunidades cristãs. Agora, a questão é como que uma tradição escrita chega a ter uma pessoa, né, que é analfabeta. Então, acredita-se que é por conta dos poetas que cantam a mensagem da cruz, de Jesus. E ele também aprendeu muito com o padre Cícero, né? Os cordéis também trazem essa mensagem a respeito da cruz de Cristo, né? E ele começa a viver dessa forma, e é muito parecido mesmo. Quem estuda o cristianismo primitivo e essas comunidades logo fazem essa associação, né, da partilha, inclusive famílias que não eram só pessoas pobres. Há relatos de famílias abastadas
que venderam tudo e depositaram o dinheiro lá para o Beato José Lourenço, assim como se fazia com os apóstolos. Olha, um comentário aqui rapidinho, né? Temos aqui uma pessoa que deixou uma mensagem, a Maria dos Santos. Ela diz: boa tarde, gente. Um grande abraço a todos do Revista da Tarde. Maria Andrade, do Morro da Conceição, Recife, Pernambuco. Ok. A última experiência do Beato José Lourenço com a comunidade foi em Pernambuco, em Exu, numa fazenda chamada Fazenda União. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas, Bira, a historiografia brasileira trabalha muito com essa questão do que foi o catolicismo popular, né? A gente vê, né, nessa história que você está contando, né, elementos para falar sobre essa religiosidade popular. Como que isso se manifesta nesse momento, nessa comunidade? A leitura da mensagem, Manuel, da igreja, na ótica dessas pessoas é diferente daquela dos padres, né? A mensagem cristã ela chega aqui com espanhóis e portugueses de forma militarizada. Então, como que o dominado, o oprimido, ele faz a leitura disso? Então, isso está plasmado aí na fé popular. Ou seja, Deus está do lado dos oprimidos. Deus está do lado daqueles que sofrem. Deus está do nosso lado, que vai nos ajudar a resistir a tudo isso. Então, a leitura é essa, e isso acaba gerando um conflito. Por quê? Porque a igreja, ela joga isso para o futuro, para o transcendente. Ou seja, e eles querem fazer aquilo no aqui e no agora. O Gramsci, falando sobre a religião cristã, ele diz que é uma utopia gigantesca, né? Mas a religião ela traz dentro de si o germe da revolução, porque ela diz que todos os homens são iguais, todos os homens são irmãos e todos os homens são livres. Mas num dado momento, esses homens vão descobrir isso, que não são irmãos, nem livres, nem iguais, né? Daí vem o conflito, né? Então ela traz um germe de revolução, a religião, porque daí vem a construção das cidades santas, porque aquilo que a igreja diz que é para o transcendente, eles querem realizar no aqui e agora, né? É uma antecipação desse tempo para abrir uma via para o transcendente. Esse discurso oficial, né, da igreja daquele momento era ressignificado, reinterpretado pelas camadas mais populares. Exatamente. Né? Agora, esse conflito também se dá, por exemplo, na mesma época, né, até onde eu entendo, com o personagem, né, também muito importante da história do Brasil, que é o padre Cícero Romão. Né? Porque a própria igreja vai, em certo momento, vai retirar ele, né, do poder, vai excomungar, depois, hoje em dia, retiraram essa excomunhão. Né? Como é que você vê esse papel aí do padre Cícero e a religião e a comunidade? Porque por ocasião desse milagre, foi em 1889, né, o milagre da Beata. E a Beata, ela é negra e ela é analfabeta. Então eu acredito que o encontro de José Lourenço com Deus e com ele mesmo se dá por conta disso também. Pela Beata ser uma pessoa igual a ele, negra, analfabeta, né, e está naquele momento protagonizando aquele milagre, né? A Beata Maria de Araújo. Daí ele começa a fazer uma leitura diferente da coisa. Diz que ele, quando veio para Juazeiro, ele não gostava nem das cantigas religiosas dos romeiros. Mas ali, ele, conhecendo aquela situação, a pessoa que protagonizou aquilo é uma pessoa igual a ele. Ou seja, um encontro com ele mesmo e com a fé cristã. Né? O padre Cícero ele vai ser rejeitado, mas não por essas pessoas. Né? O padre Cícero foi o grande orientador dele. Disse que o Beato José Lourenço não dava um passo sem consultar, né, o padre Cícero. O padre Cícero confiava plenamente no Beato José Lourenço. Né? Daí enviar pessoas para serem assim, orientadas e administradas por ele. Bira, você comentou que essa comunidade ela é autossuficiente,
né? Agora, você também no livro comenta que vai acontecer, se não me engano, em 32, uma grande seca, né? Isso para você entender até que ponto essa comunidade era autossuficiente. Qual é a importância dessa seca para a história da comunidade? São duas grandes secas, Manuel, com a administração do Beato José Lourenço. A primeira é no Baixa Danta, em 1915, que gerou até um livro, o 15, né? Onde morrem cerca de 100 mil pessoas. Da Raquel, né? Raquel de Queiroz, né? E não há notícia de uma pessoa que morreu pela seca no sítio Baixa Danta. Não há uma morte. Então, o sítio não registra morte durante a seca de 15. Essa comunidade ainda está no Baixa Danta. Em 32, eles já estão estabelecidos no Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. E a seca é terrível. E qual é a solução do governo para a seca? O governo constrói currais, são chamados currais do governo, para que as pessoas não cheguem até Fortaleza, e para a questão do saque, né? E as pessoas ficavam esperando ali os trens na estação e morriam ali mesmo. E os currais recebiam ali do governo uma ração diária para as pessoas. Num documentário, o prefeito do Crato, ele diz que todos os dias retiravam desses currais caminhões caçamba com corpos. Não há registro também de uma morte sequer no sítio Caldeirão. E o sítio recebe, em 32, cerca de 500 pessoas. A população do sítio aumenta, do sítio Caldeirão, em 32. E o Beato começa a fornecer víveres. Tudo aquilo que o sítio produzia, ele começava a oferecer para essas pessoas famintas. Então, o Beato, ele lida com uma questão, na verdade, que o governo não sabe lidar, né? Então, o Beato já tinha mexido numa questão importante, que as pessoas estavam vivendo um sistema de semi-escravismo, então deixavam as fazendas, a mão de obra barata, para morar no sítio e dividir tudo que produziam. A igreja começa a perder os fiéis e agora o Estado também é exposto, porque o Estado não sabe lidar com a questão da seca e o Beato sabe. Eu consegui, durante a pesquisa, encontrar um desses currais que fica no mesmo município que tinha um sítio, Buriti. E fiz essa comparação. Claro que em Buriti tinha muito mais pessoas do que no sítio, mas não há registro de morte no sítio Caldeirão e muitos registros de morte no sítio, no campo de concentração de Buriti. Manuel, a gente tem que ir para o nosso apoio. Nós estamos conversando aqui, na verdade o Manuel que está conversando, a gente está só ouvindo, né? Com o professor Ubirajara Bragança. Ele está falando do livro, né, de sua autoria, Movimentos Sociais Revexendo o Caldeirão, do Beato José Lourenço, procurando evidências por trás das aparências. Eu vou deixar uma pergunta aqui, fazendo uma referência, Manuel já falou isso aqui, um professor nosso amigo, o jornalista, ele diz que não é historiador, né? Mas o Jorge Nunes fala para a gente em relação à questão da história, algumas coisas interessantes de São Gonçalo, tem vários livros aqui editados. Só para lembrar aqui o caso desses meninos da Tailândia, né? Eles conseguiram sair lá da caverna e tal, sucesso total. Já tem, me parece, 2 estudos já preparando filmes, né? Futuramente aí. E uma pergunta que eu vou deixar no ar. Tem o fato, né? A história é em cima do fato. O jornalismo, né? Tem várias versões. Para esse caso desses meninos, tem o fato e tem várias versões. A Globo dá uma versão, na Record e tal. Lá, a população tem outra versão. Uhum. Então, eu queria que, se eu me fiz claro, né? Uhum. Para o professor Ubirajara Bragança falar também se tem versões desse fato aí do Caldeirão, né, e do Beato José Lourenço. Só lembrando que o nosso tema de hoje é a história do Beato José Lourenço e o Caldeirão.
O professor Manuel Faria está entrevistando aqui o Birajara Bragança. Cecília, tem uma pergunta? Ainda não, daqui a pouco então. Eu acho que o que você falou antes do intervalo é interessante, porque uma das fontes principais do que o Bira vai pesquisar são os jornais, né? E é interessante ouvir do Bira o que esses jornais falavam do que era o Caldeirão, quem era essa liderança do José Lourenço. Não tinha internet na época. Não tinha zap, não tinha nada. Como que os jornais falavam? O que eles falavam? Bom, muito rapidamente aqui, deixa eu fazer aqui uma menção à professora Marliviana, professora e doutora Marliviana, que foi quem prefaciou o livro e me ajudou bastante nessa pesquisa, minha pesquisa de mestrado. Pesquisamos esse tema durante 2 anos. E também dizer que o Eduardo Escorel, ele lançou um documentário muito interessante, dividido em 5 partes, Imagens do Estado Novo. E nesse documentário ele faz menção ao Caldeirão, comparando com o ataque de Guernica, na Espanha. Então, muito interessante o documentário, e aparece lá o Caldeirão. Bom, quanto às fontes, quando eu iniciei a minha pesquisa, eu iniciei trabalhando com um jornal de Fortaleza, O Povo, e achei algo bem interessante. Eu comecei com 23 fontes, e 22 fontes falavam mal do Beato José Lourenço e do sítio. E uma fonte falava bem, das 23 que eu tinha em mãos. Então isso me chamou a atenção, e eu fui pesquisar quem era que tinha escrito favoravelmente ao Beato, se todos escreveram contra, ele e o sítio. E era um jornalista chamado José Alves de Figueiredo. Opa, não é meu parente não. Não é parente não, no Ceará se fosse Pádua... e pito aceso. Eu comecei a pesquisar, e um dia eu lendo um livro chamado Padre e a Beata, na apresentação do livro, a apresentação era feita pelo filho desse jornalista, José Alves de Figueiredo. E ele dizia o seguinte na apresentação desse livro: o meu pai chorou 2 vezes na vida, uma quando meu irmão morreu e a outra quando ele escreveu favoravelmente ao Beato José Lourenço, e por conta disso ele foi preso. Então o jornal é um instrumento ideológico do governo. Tá? Mas eu procurei também fazer... Já naquela época. Eu procurei fazer um cruzamento de fontes com jornais de outros estados, com a fala de remanescentes, de contemporâneos, para poder chegar aí a algumas conclusões. Mas qual é? Mais ou menos em que ano que você... Fala no microfone, Cecília. Mais ou menos em que ano foi essa pesquisa do jornal, né? A data do jornal? Os jornais de 1920 a 1926 a 1937, 38, cerca aí de... Eu tenho jornais de 2 décadas, mais ou menos. Jornais não só do Ceará, mas do Rio Grande do Norte, do Maranhão, Piauí, Bahia, de vários estados do Brasil. Agora, eles estão bem alinhados. Qual é a narrativa que esses jornais falam? O que eles falam exatamente sobre o Caldeirão? Porque virou um fato quase que nacional, se eu posso dizer que seja nacional, diante da imprensa falar em tantos... Então, Manuel, eu creio que o Beato José Lourenço, ele acaba, com a sua administração, ele expondo os poderes, né, porque os latifundiários começam a perder a mão de obra, a igreja, os fiéis, e o Estado não sabe lidar com a questão da seca. Então há um alinhamento dos latifundiários, da igreja e do Estado, para destruir o Caldeirão. Mas eu tenho que legitimar essa invasão. Então começam os jornais a criticar o Beato José Lourenço e a Irmandade do Caldeirão. Quais as críticas? Que é um reduto de comunistas. Isso está presente em várias fontes. Já naquela época, né? Agora, tudo comunista. Por quê? O Caldeirão, as atividades do Caldeirão, elas foram interrompidas em 1936. Em 1935, nós temos conhecimento aí da chamada intentona, de 35, no Rio de Janeiro, em Recife e em Natal. Em Natal, Rio Grande do Norte, os populares aderiram à revolta. Em 1936, foi feito um censo no Caldeirão. E o que esse censo relata? Que da população do Caldeirão, 75%
são pessoas do Rio Grande do Norte e 5% do Ceará. 75% do Rio Grande do Norte, 5% do Ceará. O sítio é no Ceará. Desproporcional, né? Desproporcional. Né? E 20% de outros estados. E eles, então, vão fazer o seguinte, uma associação dos 75% com a intentona. Ou seja, essas pessoas são aquelas que aderiram à revolta em Natal e se refugiaram aqui, no Caldeirão. Né? Enquanto que, pela pesquisa, né, que eu fiz, eles não têm noção nenhuma do que seja comunismo, não tem ideia do que seja isso. Então, o governo precisava legitimar isso. Uma outra acusação é que era trabalho escravo no sítio. O Beato escravizava as pessoas. Mas isso não remonta à memória de nenhum remanescente. A fala é a seguinte: ele era o primeiro a pegar na enxada. Ninguém trabalhava mais do que ele. Levantava cedo, pegava na enxada. Até uma fala que diz assim: ninguém arrancava toco como ele. Então ele era trabalhador. O José Alves Figueiredo, esse que eu citei ainda há pouco, diz que ele tinha uma força ciclóptica, diz que uma força incomum, e trabalhava demais. Então, muitas acusações que ele tinha um harém com 16 mulheres jovens. Há uma moça que foi criada por ele, diz que ela foi criada dentro da casa dele, que ele não tinha mulher. Então, muitas acusações dos jornais da época. O jornal O Globo, de 1936, de novembro de 1936, diz que tinha uma comuna soviética no Ceará. Então, coisas desse tipo apareciam aí nos jornais. É interessante que é uma contradição, né? Porque comunista, ele é ateu. E a comunidade era religiosa, né? E como eles usavam esse argumento para descaracterizar o movimento. Exatamente. Então, em 1936, está até disponível na internet o relato da diligência. Né? Chegando lá, diz que eles foram recebidos, né, pelo pessoal do Caldeirão, muito bem, botaram uma mesa para os comandantes, não houve nenhuma desobediência, e o pedido foi que eles deixassem o sítio Caldeirão e cada um voltasse para as suas terras, para a sua casa, e a ordem era 3 dias para os solteiros deixarem o sítio e 5 dias para os casados. E eles se recusaram a pegar os pertences porque diziam que tudo era de todos, então ninguém tinha nada. Então a ordem foi queimar as casas. Então o comandante da operação, ele dá a ordem e diz que foram queimadas cerca de 400 casas. Houve um massacre? Não. Até então não, queimaram as casas. Isso é 36? 1936, as casas foram queimadas. Há um fato interessante, diz que uma jovem, para não sair do sítio, jogou gasolina e tacou fogo no próprio corpo, morreu lá. E eles ficaram muito preocupados, vão dizer que foi por conta da pressão da polícia e tal, e dizem que ela tinha problemas mentais, mas eu acredito que aquilo foi potencializado por aquela ação e o medo dela de sair dali. Então, as casas são queimadas e eles ficam dispersos. Eles vão isso é 1936, eles vão para a Serra do Araripe. E nesse inteirinho tem um beato chamado Severino Tavares, que é amigo do beato José Lourenço, que ele estava preso, né, e vai ser solto, e ele diz que quer ver o pessoal do Caldeirão, e ele vai subir na serra. E o filho dele: pai, não vai porque a polícia está atrás do pessoal. E ele diz assim: se for lá, vai ficar lá mais eu. Só rapidamente, sim, estão aqui na escuta, acompanhando a nossa live, o Nelson Carneiro, que apresenta aqui o Sua Cidade e Seus Valores, aos sábados, né, de 10 ao meio-dia, e a fotógrafa Janaína Lima. Manel. Bira, vamos falar agora do que o autor vai chamar de massacre, você também dá esse conceito no livro. O que eles são expulsos e vão para o Araripe, né? O que acontece lá, efetivamente lá? Você fala de 700, 1000 mortes, o que acontece? O capitão Bezerra, que é um perseguidor, né, da Irmandade, ele vai na Serra do Araripe atrás do pessoal do Caldeirão. Com ele, mais cerca de 10 homens,
e lá em cima ele vai encontrar esse beato Severino Tavares e vai entrar em confronto com um pessoal da Irmandade, né? E ao confronto... Armado? Exatamente, e morre o Bezerra, o capitão Bezerra, morre lá em cima com outro braço, morre alguns beatos, né? Algumas pessoas que eram da comunidade do Caldeirão, e isso é o estopim, pela morte do Bezerra, capitão Bezerra. Então, a partir daí, o governo vai autorizar o ataque àquelas pessoas. Então, é um ataque por terra, e é muito discutido, mas dizem que houve um ataque aéreo e autorizado pelo Dutra, ministro da Guerra, e 3 aeronaves foram usadas, e inclusive jogaram granadas. No documentário, dizem que a granada foi para ver se tinha alguém, né? Tinha alguém. Mas na fala dos remanescentes houve realmente um ataque aéreo e que nesse ataque morreram cerca de 1.000 pessoas, entre 700 a 1.000 pessoas. O governo chega a admitir, numa fonte que eu tenho, 80, 200 depois, e já chega até 400 mortes, né? A admitir 400 mortes. Uma pessoa que subiu na serra e que, inclusive, havia administrado, se eu não me engano, a Prefeitura do Crato, e ele diz que encontrou, num só lugar, cerca de 16 crânios de criança, num só lugar. Então, na fala dos remanescentes, cerca de 1.000 pessoas. E acham que estão numa vala comum, e há uma ação na justiça, movida por eles, para que o governo diga aonde é essa vala que enterrou, onde foram enterradas essas pessoas. Uma fonte de jornal diz que não havia aparelhagem para enterrar as pessoas, e o comandante, ele na entrevista, ele diz que colocaram gasolina e queimaram as pessoas. Agora, o beato, ele consegue sobreviver? Sim. O Severino Tavares morre, mas o beato José Lourenço, ele sobrevive. E ele, o governo vai entender que ele não teve participação naquele conflito. Então ele autoriza ele voltar para o Caldeirão em 1938, mas com poucas pessoas. Sendo que o Caldeirão é um terreno do Padre Cícero. No testamento, o Padre Cícero deixou esse terreno para os padres salesianos. O testamento foi feito em 1923. As pessoas perguntam assim, por que não deixou para o beato? Porque o beato foi para lá com o seu pessoal em 1926, mas em 1923 o testamento já estava feito para os padres salesianos. Quando o Padre Cícero morre, em 1934, os padres salesianos vão reivindicar a terra. Embora o beato mandava para os padres arroz e tudo que o sítio produzia. Ele volta para o sítio em 1938. Quando começa a florescer novamente o sítio, os padres pedem o sítio novamente. Então ele sai dali e ele vai viver essa experiência com poucas pessoas também em Pernambuco, num município chamado Exu. Agora, essa comunidade ela foi dispersa. Uma parte morreu, outra parte fugiu para onde podia. E ele vai tentar reconstruir isso lá em Pernambuco também ou não? Sim, em Pernambuco. Muitas pessoas foram, né? Não naquele número, a quantidade que tinha no sítio Caldeirão, com poucas pessoas, até porque ele não queria mais muitas pessoas para não chamar a atenção, mas disse que lá ele não sofreu perseguição nenhuma do governo, das forças policiais, inclusive o pai do Luiz Gonzaga, o Januário, ia para esse sítio lá escutar rádio com ele, né? Ele morre lá. Ele morre lá no sítio, na Fazenda União, no município chamado Exu, e o corpo dele eles trazem para Juazeiro, para sepultar em Juazeiro. Para quem não sabe, o Exu é a terra natal, né, do Luiz Gonzaga, né? Agora, Bira, você tem algumas histórias que são muito interessantes, que você já me falou. Queria que você falasse um pouco sobre dois fatos, né, interessantes, que é o boi e o cavalo, né? O boi mansinho, né? É mansinho, né? Mansinho. Mansinho e o cavalo. Conte para os nossos ouvintes, que é bem interessante isso. O boi mansinho é do sítio Baixa Danta. É um boi do Padre Cícero, que o Padre Cícero entrega ao beato. Ele recebe esse boi do empresário chamado Delmiro Gouveia,
E o Padre Cícero recebe... O famoso... Isso. O cara da... E para usar a figura do Padre Cícero nos carretéis. E o beato... é tipo um pagamento? E o beato vai cuidar desse boi, chamado boi mansinho, né? E o boi era muito manso, era um reprodutor, e as pessoas brincavam muito com ele, enfeitavam, botavam cheiro. E a acusação que vem é que lá se adorava um boi, né? E o pessoal do Crato, do Juazeiro, estava adorando um boi. Como Floro Bartolomeu, um político que estava por ali e estava concorrendo, né, com um candidato que começou a denunciar aquelas práticas, né, e ele quis acabar com esse boi para mostrar que aquilo ali não era um lugar de atraso, de fanatismo. Então, ele manda trazer o boi, mata o boi, né, e pede para que o José Lourenço coma, né, um pedaço da carne do boi mansinho. O beato vai se recusar. O beato, nessa ocasião, ficou preso por cerca de 17 dias. Né, e o Padre Cícero pede, então, para soltá-lo. E o cavalo? O cavalo é no sítio Caldeirão. Mataram o boi? Mataram o boi E fez churrasco. Ainda obrigaram o cara a comer, pô. E o cavalo é o cavalo Trancelim. Ele tinha um cavalo branco, bonito, e esse capitão Bezerra, que morre no conflito da Serra do Araripe, ele, quando chega em 36 no sítio, ele monta nesse cavalo e dá tantas voltas, e inclusive o cavalo vem a morrer, né, pelo tratamento recebido pelo capitão Bezerra. E essa atitude dele não foi tão ingênua, porque eu achei uma fonte de jornal, é o Radical, daqui do estado do Rio, que diz que um jornal, um magazine francês, chamado Devoux, dizia o seguinte, que no Brasil se adorava um deus cavalo e um profeta chamado José Lourenço. E a imprensa daqui do Rio ficou indignada com essa notícia, né, e criticou muito a imprensa francesa por conta dessa notícia do cavalo Trancelim. É o cavalo do beato. Essa história de beato, nesse momento do Brasil, ele é muito comum, né? Você tem o beato Antônio Conselheiro, né, em Canudos, você tem os beatos, né, José Maria, né, em Contestado, no sul do Brasil. Você tem esse, né, José Lourenço, mas no livro você também fala de um outro, que é o Ibiapina. Qual é a participação, qual é a importância que ele tem nessa história toda? O padre Ibiapina, ele é a figura matricial desse catolicismo popular. Ele que sai em missões pelo Nordeste, é um padre, e ele começa... Em que momento histórico qual é a década disso? Ele é antes do Padre Cícero. Então, o pai do Padre Cícero recebeu ensinos do Ibiapina. E o Ibiapina constrói hospitais, casas de caridade, e ele funda essa Irmandade dos Beatos, porque não é a ordem dos Beatos, não é o Beato em processo de beatificação, é a Irmandade dos Beatos, é aquele líder carismático. Então, isso parte lá dele. Ele é a figura matricial de tudo isso. Ele tem uma importância tremenda. O padre mestre é chamado Padre Mestre Ibiapina. Será que ele teve algum contato com o Antônio Conselheiro? Acredito que sim, que Antônio Conselheiro teve contato com os ensinos do Padre Mestre Ibiapina. Já merece um outro livro, só esse personagem aí, Bira. Sim, eu sou um apaixonado pela pesquisa do catolicismo popular, inclusive estou trabalhando agora, né, na minha tese de doutorado, uma beata, né, podemos chamar assim, chamada Santa Dica, que é de um município de Goiás chamado Pirenópolis, que é uma experiência bem parecida com essa do José Lourenço, e em 1923, 25, assim, praticamente na mesma época do Sítio Baixadão. Deixa eu só explicar então, rapidinho. Esse livro aqui é o mestrado do Bira, e o Bira agora, ele é meu colega de turma, né? Eu só faço mestrado, ele faz o doutorado, e ele vai estudar, vai pesquisar sobre essa figura, que é uma figura também que eu não conhecia, que acho muito interessante, eu já falei isso para ele, eu não sei de onde que ele consegue tirar esses personagens tão ricos, né? Eu acho que vale a pena falar um pouquinho mais sobre quem é essa figura tão interessante. A Santa Dica? Então, a Santa Dica, ela é uma líder carismática, vive num lugar chamado Lagolândia, em Pirenópolis.
uma experiência muito parecida com essa, e o arraial dela também acusado de ser um reduto de anarquista, de comunista, metralhado em 1925, mas ela é chamada em 30 pelo presidente de Goiás, por ocasião da Revolução, e em 32 para lutar também. E ela não tem nenhuma baixa em 32, e ela, quando volta, né, a fama dela aumenta. Não é? Fazer milagres também, né? Exatamente, diz que ela passa por uma ponte minada, não morre ninguém, quando o último homem passa. Tem muitas histórias. Ela conheceu o Juscelino Kubitschek, que inclusive visitava ela lá. Ela tinha uma força política tremenda. Ela casou com um jornalista do Correio da Manhã chamado Mário Mendes, que por conta desse carisma dela, ele chegou a ser prefeito 2 vezes lá em Pirenópolis. É uma história bem interessante também. Mas esse vai demorar um pouco mais porque é o doutorado, né? Doutorado, 4 anos e tal. Agora, mas vai sair livro. Vai sair. Vai sair. Agora, Manuel, ainda existe remanescente do Caldeirão. Nessa minha ida ao Juazeiro, encontrei remanescente, tenho contato com filhos de remanescente. Tem uma ONG do Pedro Andrade, que tem muita coisa a respeito do beato José Lourenço. Tem o projeto Caldeirão Vivo, né? Então, e os remanescentes, que muitos vivem lá no Juazeiro. Agora, Bira, você comentou de um documentário que está na internet, que eu sei que eu já vi. Você poderia falar o nome? Para quem tiver interesse, dá uma olhada lá no YouTube. Do Beato? O do Caldeirão. Isso é só botar Beato José Lourenço ou Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Aparece lá um documentário. O melhor tem 1 hora e 16 minutos. Você já lançou esse livro lá? Não, lá eles têm conhecimento da minha dissertação, e por isso que eles me Ele foi homenageado. Por conta da minha dissertação. Por conta da dissertação o livro está sendo lançado, na verdade, aqui. Tá. Vai chegar lá. Depois ele vai falar qual a relação dele com a igreja, o que a igreja está pensando desse livro aí. Vamos seguir então aqui, Manuel. Bira, eu já te falei, já comprei o livro. Eu acho que é uma baita de uma pesquisa, é muito interessante. Eu acho que a escrita é muito fácil, né? Não é aquela coisa que às vezes acontece, né, com o historiador, né, que a linguagem fica meio cifrada, né? Mas você tem uma forma de falar muito legal, muito interessante. E eu recomendo a quem quiser, né, leia o livro, porque vai falar de um momento crucial da história do Brasil. A Era Vargas, o Brasil está numa grande ebulição, né, tem várias propostas em jogo ali, né, depois, né, nesse momento, vai ter a ditadura do Estado Novo. Né, quem quiser saber um pouquinho do que era o Brasil, quiser saber um pouquinho do que é essa religiosidade popular, do catolicismo popular, eu acho que o livro contempla facilmente, né, esse interesse. Agora, Bira, para quem tiver interesse em comprar o livro, né, como que a pessoa pode fazer? Bom, solicitando minha amizade no Facebook, o Birajara Sampaio Bragança, né, e eu faço chegar às mãos dessa pessoa com a maior comodidade possível. Ou através do meu e-mail, né, pr.ubirajarabраganca@yahoo.com.br. Pode repetir? O e-mail pr.ubirajarabраganca@yahoo.com.br. Legal. Bom, ou pela editora Contextualizar, né? Uhum. É só acessar também a editora Contextualizar, que eles vão direcionar aí. E a igreja lá? Eu sou pastor protestante e escrevo sobre o catolicismo popular. Não vejo. Não, mas lá tem tido assim alguma repercussão? Ou você não tem essa informação? Não, as pessoas apoiam bastante. Eu tenho, por parte das pessoas que me conhecem, que são protestantes ou evangélicas, não contei problema nenhum em escrever sobre o catolicismo popular. Para quem não sabe, o Birajara também, ele é pastor e é um teólogo, né? Ele tem mais um livro, não é isso? Tem vários livros sobre isso. E, inclusive, ele teve aqui no programa Censura Livre, né? Com o irmão dele. Isso, foi. É o Biratã, um livro sobre. Vai sair o 3º agora. É um livro sobre o neopentecostalismo brasileiro.
Apresentamos aqui o volume 1, já escrevemos o volume 2 e já estamos na pesquisa do volume 3. E tem um livro sobre a reforma protestante também. Tem um de futebol também que tem um de futebol que eu escrevi. Diz a lenda que além de teólogo, historiador, pastor, ele é jogador de futebol e dos bons. Essa parte eu já não sei. Das outras eu posso confirmar. Agora, que diz ele que jogava bem futebol, eu não sei, nunca vi. A lenda, o mito é esse. Tem um tal de Neymar, disse que jogava também, né? Quem? Tal de Neymar. Ele dizia que jogava também, né? Mas se jogava, né? Se jogava bem, ele se jogava bem. Agora... Dizem que ele ganhou como o melhor ator, né, da Copa. Ganhou o prêmio ontem? Prêmio Revelação. Revelação dos atores. Antônio, qualquer dia desse a gente tem que ir lá no Catarina para ver o Bira jogar, hein? Para confirmar se é mito. Que beleza. Se ele sabe jogar mesmo. Que beleza. Tem umas fotos, ele posta umas fotos lá no Facebook dele. Não é montagem. Eu não sei. Aí tem que ir lá para ver. Eu não posso. Eu sou historiador, só acredito com as fontes. Isso. Estão tem convidados. Fato e versão. Jornalismo fato e versão. A versão dele é que ele joga bem. Estamos conversando aqui com o professor Ubirajara Bragança. Participa aqui desse bate-papo o professor Manuel Faria. O tema de hoje, a história do beato José Lourenço e o Caldeirão. Manuel, levanta mais uma bola aí, por gentileza. Essa igreja aparece lá no documentário, né? Mostra a igreja aí. Mostra a igreja. Na capa do livro aparece uma capela, ela é no sítio Caldeirão. Um arraialzinho, né? E a acusação, nesse caso aí, é que o beato José Lourenço praticava atos litúrgicos. Ou seja, ele celebrava missas, casamento, batismo. Sem ser ordenado, né? Bira, explica a diferença entre um beato e um padre. Então, o beato, ele é beato do povo, ele não pertence à ordem da igreja. Ele é um líder carismático do povo. Então, a acusação é que mas na verdade ele constrói a capela e ele pede um padre. Mas ele não celebra missa, não faz casamento, não batiza. Mas a acusação que ele faz que ele pratica os atos litúrgicos. Então, a igreja também se volta contra. Mas na memória dos remanescentes, nenhum deles confirma essa história de que ele praticava atos litúrgicos. Bira, uma outra coisa que eu vi na sua pesquisa, uma parte mais teórica, né, que você, a partir do Gramsci, você vai falar sobre que eles são intelectuais orgânicos, né, né, do povo, dessas comunidades. Né? E você utiliza um referencial teórico, né, que é o Pichot-Lévy, né, a Ludgard, que são especialistas nessa área. Né? Como que você identifica nesses personagens, né, esses intelectuais orgânicos? Como que eles se apresentam com essa liderança? Eles também, Manuel, são capazes de se organizar. O Rui Facó, que escreve sobre isso, inclusive cita o Caldeirão, ele diz que aqui ele vai colocar que essas pessoas não têm essa consciência que tem o trabalhador de sindicato. Às vezes a pessoa está apenas... Mais política. Eles estão fugindo das mazelas da vida. Né? Outros teóricos que trabalham com esse tema vão dizer que eles são conservadores, ou seja, estão resistindo à República, né? Enfim, mas eles, segundo a Ludgard, eles têm essa capacidade de buscar alternativas, né? Nesse sentido, eles são intelectuais orgânicos, de se organizarem em comunidade, buscar alternativa, e o resultado daí. O resultado vem no Baixa Danta, no Caldeirão e na experiência posterior, que é na Fazenda União, em Exu. Ele consegue, em Exu, por exemplo, que é a última experiência dele, não tinha nada, era uma seca tremenda, e quando ele chega nesse lugar, açudes são feitos, e o que acontece? A população daquele lugar, ele convoca para ajudar, e quer pagar. Nenhum deles quer receber. Porque dizem o seguinte: antes do senhor chegar aqui, a gente não tinha nada. Né? Então ninguém aqui vai cobrar um centavo. Então é o chamado os mutirões, né?
que se organizavam para ajudar o beato na plantação, a construir aquilo que tinha que ser feito lá no sítio. Inclusive, há testemunhos de que pessoas chegavam lá, compravam gados e não pagavam. E ele dizia, pode levar, depois o senhor me paga. Aí no documentário aparece alguém que diz assim, e se ele não voltar? Ele fala, não tem problema nenhum. Diz que é um homem totalmente pacífico, né? Por várias vezes ele perdeu por invasão, em 30 ele perde parte da plantação, e ele diz, eu vou reconstruir tudo de novo. É um homem totalmente pacífico. Na sedição de Juazeiro, por exemplo, em 1914, Juazeiro contra o estado do Ceará, ele cede alimentos, mas ele não participa, né, daquele conflito. Ele é um homem totalmente pacífico Esse conflito foi entre as elites do Ceará, não é isso? Isso, mas então o Juazeiro ficou cercado e faltou alimento. E nesse momento o sítio Baixa Danta fornece alimentos, porque ele tinha uma ligação muito forte com o Padre Cícero, ele fornece os víveres, mas ele não entra no conflito, né? Ele é um homem totalmente pacífico, com a capacidade de administrar, de lidar com a terra e com as pessoas. Então, realmente eles viviam como irmandade, né? Ele não tirava vantagem de nada. Isso, as pesquisas, as fontes, eu sempre procurei comparar o que dizem os remanescentes com os contemporâneos, por exemplo, né? Para você, como historiador, pesquisador, não ficar tomando posição precipitada. Então, procurei a todo tempo fazer cruzamento de fontes e vi realmente que ele tinha uma capacidade de se organizar incrível, né? E tudo aquilo que a gente projeta para o futuro, hoje, já estava presente lá. Que é uma relação mais fraterna, que é a preservação da natureza, tudo isso já estava lá em José Lourenço e o sítio Caldeirão. O que é interessante, Beira, é que você percebe nessas histórias que a história do Brasil não é feita apenas pelos grandes líderes, né? As camadas populares brasileiras também, elas participam desse processo, pensam, têm consciência do que elas podem ser sujeitos da sua própria história, e elas podem construir projetos que são diferentes dos projetos que venceram, inclusive, né? Que dessas lideranças, né? Das elites brasileiras, né? Exatamente, daí a importância de pesquisar e escrever, né, sobre o beato José Lourenço. Essa minha ida ao Ceará foi por conta disso. Você manter acesa, né, a memória da região, a memória do beato, os seus feitos, porque isso não pode cair no esquecimento. E um fato tão marcante quanto esse de 1937, o massacre, também não pode cair no esquecimento, no ocultamento. Precisamos escrever, falar, denunciar para que isso não venha a acontecer novamente. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É muito difícil você conciliar o seu papel de historiador com o de religioso, que você também é, né? E nesse momento você conseguir ter um afastamento. É muito difícil esse movimento, né, de ter esse afastamento. A gente procura se afastar bastante, né? Porque, por exemplo, eu estudei em sequência 12 anos, né? Teologia, ciências da religião. Então, eu tenho muito mais estudo na área da religião do que de história. Depois eu migrei para a história, fiz a graduação, o mestrado e hoje estou fazendo doutorado. Então, essa é uma pergunta bem interessante. Para que você, na hora da escrita e da análise da pesquisa, será que eu estou falando como teólogo ou como historiador? Eu preciso falar nesse momento como pesquisador, como historiador, né? Há espiritualidade na coisa aqui? Sim, porque é um movimento religioso. Mas a gente tem que olhar, se afastar um pouco, senão a gente pode estar incorrendo nesse erro aí. Bira, para a gente começar a fechar, no carro vindo para cá, você comentou sobre a morte e onde o beato foi enterrado. Eu acho que é legal você contar essa história para ter a dimensão da importância que ele tinha, né? Você pode contar o final da vida dele e onde que ele foi enterrado? Ele morre em Pernambuco, na Fazenda União, e morre com 74 anos, em 1946,
e aquela irmandade vai trazer o corpo dele para Juazeiro. Se não me falha a memória, cerca de 80 quilômetros. Então, ele tem uma intenção de realizar uma missa, são proibidos, mas eles conseguem sepultar o beato. É próximo, atrás, é um cemitério atrás da Capela do Socorro, onde o Padre Cícero está enterrado. Eu visitei lá o túmulo dele, né? É bem próximo, você sai pelo lado da Capela do Socorro, logo você se depara com o túmulo do Beato José Lourenço. É muito visitado o túmulo? Muito visitado, e quem cuida lá é a neta do Beato Severino Tavares. Ela que tem a chave lá do túmulo e que guia as pessoas, né? São muitas pessoas, né? A curiosidade sobre o Beato José Lourenço. E Juazeiro é uma religiosidade efervescente. Eu estive lá no período do Carnaval e percebi isso. O futuro professor Pedro Augusto, tem uma pergunta, por gentileza, Pedro. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com os queridos amigos, né? O Antônio, meu professor Manuel, o Bira. A minha pergunta é o seguinte: nas ciências humanas, o estudo e a pesquisa podem ter uma finalidade reflexiva ou de aprendizado. De que forma a sua pesquisa pode contribuir para reflexões no contexto brasileiro? A pesquisa sobre movimentos como esse é sempre, na minha opinião de pesquisador, de trazer uma reflexão no sentido de que essas coisas não devem cair no ocultamento para que não venham a acontecer novamente. E também uma reflexão sobre tudo aquilo que nós projetamos para o futuro. Porque esse movimento, nos relatos, eu peguei um relato que diz o seguinte: era um quisto para o avanço da civilização, precisa ser extirpado. E hoje nós projetamos para o futuro o quê? Relações mais fraternas. O Papa, uma bula, uma encíclica que fala sobre a preservação da nossa casa, que é o planeta, né? Foi muito elogiado por conta disso, a preservação da natureza. Isso já estava presente lá. Então, tudo aquilo que foi tido como retrógrado, como ultrapassado, como um quisto, como algo que precisava ser extirpado, não civilizado. E hoje, aquilo que a gente pensa para o futuro, que projeta para o futuro, você fala, mas gente, isso já estava tudo aqui. Então, você leva pessoas à reflexão de que essas coisas não há sempre uma resistência, né? Principalmente pelos mais jovens, né? De considerar as coisas do passado, né? Mas isso é importante, né? A gente considerar movimentos como esse para uma boa reflexão, né? A última, então, o movimento social, ou esse movimento que o senhor conta no seu livro, seria um movimento de vanguarda, e vanguarda aqui é as tropas que vêm à frente, alguém que está à frente do seu tempo? Ele é uma figura assim misteriosa, enigmática. As pessoas não entendem bem como que um homem, né, sem estudo, analfabeto, filho de escravos, com uma criação tão rígida, como que ele tinha tanta habilidade e como que ele administrava tão bem. Uma coisa interessante, Pedro, que diz que eu procurei sobre isso, sobre conflitos dentro daquela irmandade. Não tinha. Brigas entre as pessoas que estavam ali. Ele administrava muito bem. Então, é uma figura enigmática. Esse é um dito, né? O homem à frente do seu tempo, na verdade é o homem do seu tempo. Mas, assim, a técnica que ele tinha, a gente fica imaginando de onde ele tirou aquilo. Aquela habilidade veio de onde? Que percepção de mundo, que leitura que ele fazia das coisas, que sempre parecia que ele estava um passo à frente, né? Então, me chama muita atenção isso nele. E não era nenhuma pessoa que estudava teologia, mas que se aproximava muito daquele projeto que Jesus colocou, né, em andamento. E hoje pessoas formadas, com bacharelados e com mestrados nessa área, às vezes faz uma leitura um tanto que distorcida do cristianismo primitivo. E aqui a gente vê que é uma aproximação a pontos de contato muito maiores. Você poderia chamar isso de sabedoria?
ok, pode ser uma sabedoria, né? Que existe o conhecimento e tem a sabedoria, né? Um homem muito sábio mesmo, elogiado até por intelectuais, né? Como que ele administrava. O jornalista mesmo diz que relata, né, num escrito a produção do sítio, as espécies, né, que ele preservava, araras, e uma série de animais, a preservação da natureza por ele. É uma coisa assim, a forma que ele plantava na serra, diz que era uma técnica que era, assim, para a época, absurda, uma pessoa sem escolaridade saber daquilo. Né? Então... Não, e é uma região que é muito problemática, né? O Cariri, né? O Crato, é uma região que é sertão, né? Então você não tem uma terra propícia. Imagina o trabalho que você tinha que jogar ali para render fruto. Então ele tirou proveito dos caldeirões, por isso o nome é caldeirão, porque eram os caldeirões de pedra que conservavam a água. Dali ele conseguia canalizar aquilo para que a água florava nas pedras? A vida fosse mantida naquele lugar. Então é muito parecido, é muito profundo. São os caldeirões de pedra. Daí o nome do lugar é esse. Né? Embora a terra seca, como você disse, mas ele soube canalizar tudo isso aí, construir açudes, né? E a técnica dele muito apurada para lidar com tudo isso. É interessante que esse nome caldeirão, ele dá muita ideia também de efervescência, né? E como há movimentos sociais, eu pelo menos peguei por esse lado, e agora estou conhecendo essa história, né? Já é um outro lado, né? Um lado real do nome caldeirão. Agora, esse nome movimentos sociais, que você me parece mais uma temática do livro, né? Porque o nome é bem grande, o nome do livro. E você tem ideia de fazer outros livros dentro da mesma temática? Por isso manteve esse nome em destaque, movimentos sociais? Porque, na verdade, esses movimentos, em outros textos, são conhecidos como messianismo no Brasil. Isso é muito discutido. Explica o que é. A questão do messianismo, porque assim, ele não se via como um Messias. Então, alguns historiadores dizem que não pode ser considerado um Messias. Embora o termo Messias vem do ungido, Messias, né? Ou seja, pode ser visto como um libertador daquelas opressões, mas ele não se via, né, como um Cristo libertador. Né? Ele acreditava no Cristo. Ele tem um sentimento de pertença à religião católica. O catolicismo popular não é uma religião à parte, é um conceito nosso, né? Dos historiadores, dos pesquisadores. Mas qualquer pessoa aqui dentro desse movimento tem um sentimento de pertença à religião católica. Então, quando coloca-se messianismo, a pessoa pode questionar, dizendo, não é messianismo, é um movimento social. Né? Então, movimentos sociais, então eu já trabalhei com o Caldeirão, já trabalhei com um movimento também chamado Pau de Colher, na Bahia, e agora estou trabalhando com o de Santa Tica. Então, eu vou usar sempre o nome movimentos sociais e não messianismo. É que messianismo é uma área de estudo da historiografia brasileira que trabalha com esses outros movimentos, né, que são também religiosos, né, mas Bira não considera que sejam tipicamente um messianismo, né, como a historiografia... porque o termo também é questionado. Quando se coloca um movimento social, a pessoa entende, né? Mas o termo... eu não vejo problema nisso, porque, por exemplo, a Maria Isaura de Queiroz, ela escreve messianismo no Brasil e no mundo. E ela cita, o Caldeirão aparece, né, no livro. Exemplo. O Caldeirão, Canudo, Contestado, enfim, esses movimentos. E ela coloca todos como movimentos sociais. Eu acho que eles têm a sua particularidade, que não é muito bem analisado nesse texto. Cada um tem a sua particularidade. Esse aqui é diferente do de Santa Tica, é diferente do de Pau de Colher, cada um com as suas particularidades, mas todos eles vamos considerar como movimentos sociais. Bira, Pau de Colher também vou te falar, hein? Onde que é isso? Bahia? Pau de Colher é um lugar em Casa Nova, no município de Casa Nova, de 1938. Está na letra de uma música, né? Casa Nova, Sertão, não é isso? Morreram cerca de 400 pessoas. Inclusive, há quem faça uma ligação do Caldeirão com Pau de Colher. Ou seja, quando o Caldeirão, as atividades do Caldeirão foram interrompidas, eles migraram para Pau de Colher.
Alguns historiadores negam isso. Lá é um movimento liderado pelo um beato chamado José Senhorinho, mas é um movimento também. Há um documentário interessante, né? Mas muitas mortes também se assemelham um pouco, tem pontos de contato com o Caldeirão. É aquela letra que fala dos locais que foram inundados por uma hidrelétrica. Eu não tenho de memória aqui, mas Casa Nova também está nesse. Assim, do Sai Guarabira. Vilão Arcado, Casa. Nós vamos dar uma paradinha aqui. Estamos conversando aqui com o professor Ubirajara Bragança, e Manuel Farias está aqui nos ajudando. E o tema de hoje, a história do beato José Lourenço e o Caldeirão. Para você que está acompanhando, que é a audiência de rádio, né, e internet também, aí estamos com uma live na internet, é rotativa, mas você pode, se quiser, no final do programa a gente vai manter essa gravação e você pode, o tempo que quiser, aí, assistir, né, desde o início aí, essa conversa aqui com o professor Ubirajara Bragança. Manuel, fala o nome do livro aí, por gentileza. O livro, recomendadíssimo por mim e por outros, a professora Marli Viana recomenda e apresenta o livro, se chama Remexendo o Caldeirão, do beato José Lourenço, procurando evidências por trás das aparências. 6h47, estamos encerrando aqui o nosso programa, mas aí tem alguns minutos para a gente dar algumas dicas aí ainda sobre o livro, né? Que é o nosso tema de hoje, o assunto de hoje, a história do beato José Lourenço e o Caldeirão, professores Manuel Faria e o Ubirajara Bragança. Lembrando que você pode ter acesso à entrevista na íntegra, né? É só aguardar aí o final do programa, a gente vai deixar na nossa página no Facebook. Manuel. Eu acho que eu queria agradecer a participação do Bira. Eu acho que, primeiro que ele é de São Gonçalo, né? Um historiador de São Gonçalo que, com todo o seu rigor historiográfico, com toda a sua metodologia, teoria, nos apresentou um fato da história do Brasil que poucas pessoas conhecem. Eu acho que, eu já comentei isso, eu acho que é uma oportunidade que as pessoas têm para conhecer um pouco mais da nossa história, né? Aqui em São Gonçalo nós temos bons historiadores, temos pessoas que se dedicam na área. Tem um aqui também, quem está na minha frente aqui. Sim, eu também sou parte desse conjunto de pessoas que são interessadas nesse assunto, né? Nós temos aqui pessoas que fazem mestrado, já fizeram doutorados, doutores, lançaram livros, e a gente tem que divulgar isso, porque realmente é uma produção que é de qualidade, né? Não é aquele tipo de livro que você fica lendo e parece que é um romance, né? Que é uma coisa sem pé e sem cabeça. Não, né? A gente está falando de uma pesquisa importante. Conteúdo, né? Com conteúdo, com metodologia, com teoria, né? E já falei também que a leitura é uma leitura muito agradável, eu já pude observar isso. Então, não tem, para o grande público, né? Também é aberto, não tem nada que impeça a leitura, né? Então, recomendo e queria agradecer a vinda do Bira aqui mais uma vez, né? Ele já vai lançar o terceiro tomo, né, do Respeitável Público, e se você quiser já está convidado. Eu acho que o Antônio também vai ter o prazer de receber você aqui para falar sobre essa questão das igrejas neopentecostais, que é realmente, né, como a gente está vendo hoje na Prefeitura do Rio de Janeiro e de outras prefeituras, outras capitais, né, é um problema muito sério, né? Nós temos que pensar sobre essa coisa da relação entre religião e política dentro desse âmbito contemporâneo que a gente vive hoje. Eu acho que são questões que o Bira levanta nos seus livros que fazem com que a gente faça essa reflexão, né? Essa reflexão que o Pedrinho aqui estava falando, que o Bira respondeu, né? Pensar o que é o Brasil, né? Para onde que a gente quer, qual o caminho que a gente quer seguir, né? Então, eu acho muito importante o Bira produzir isso. Eu sinto muito orgulho de tê-lo como amigo, como colega de estudo, né? E realmente
é sempre bem-vindo aqui. Né? É isso que eu queria falar. Tem outras pessoas aqui que deixaram recado na nossa live Face, o professor Fernando Júnior. Fernando Júnior? Isso. Grande amigo. Futuro ator. Isso não sei não, rapaz. Comigo ele não fala isso não. Vou perguntar para ele. Grande beijo, abraços aos irmãos, amigos, Manu e Pedro aí, legal. A jornalista Deise Alvarenga também deixou o recado aqui, abraço a todos. Gente da melhor qualidade. Né, beijo especial para o Pedrinho, professor Pedrinho. E ela está dizendo aqui que está com saudades. Isso aí. Muito obrigado a todos que estão aqui acompanhando a nossa live Face de hoje. Professor, vamos encerrando então. Alguma dica aí para... Pode Antônio, botar os contatos de novo, né? O contato é pelo Facebook. Solicitação de amizade, Ubirajara Sampaio Bragança. Você solicita a minha amizade e eu faço o livro chegar às suas mãos. Ou pelo meu e-mail, pr.ubirajarabraganca@yahoo.com.br. Ou você pode entrar em contato com a editora Contextualizar, que ele vai dar toda a dica para que o livro possa chegar às suas mãos. Agradeço a oportunidade, o convite, recebi com muito carinho, muito satisfeito a indicação do livro partindo do Manuel, que é um grande pesquisador, me deixa assim muito alegre, a abertura aqui da rádio para poder expor aí o conteúdo desse meu novo livro, e quero dizer que extrapolou assim até as minhas expectativas. Foi muito bom mesmo esse bate-papo nosso aqui, muito legal, de forma que todos estão assim de parabéns. Isso aí. Cecília, até semana que vem, estamos de volta, né? Na próxima semana, vamos embora. Até semana que vem, sábado, segunda-feira, se Deus quiser. Obrigado a todos. Abraços. E fica aí com o quadro Crônica Musical. Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse